Alô pessoal, a graça e a paz do Deus de Israel. Tivemos um pouco afastado aí, algumas semanas sem postar nenhum vídeo, porque nós estávamos em um período de prova da faculdade e alguns congressos que saímos para ministrar e não tivemos muito tempo para gravar. Mas neste dia eu lhe trago uma palavra que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. A legalidade na congregação. Bom, a legalidade na igreja me faz lembrar Jeremias 17. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17. Informamos que existe uma grande competição onde o povo de Deus tem sido confrontado e impactado por aquilo que o mundo tem dirigido e por esse motivo tem sido implantado no meio do povo chamado povo de Deus. O inferno tem promovido uma eleição e a separação. Ou seja, o inferno separou 4 príncipes, dividindo estes príncipes em autoridade constituída pelo próprio, e aí escolheu para que pudesse germinar e contaminar o reino de Deus, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Então ele precisa fazer alguma coisa para que ele possa sobressair e que o povo de Deus olhe para ele de outra maneira. Podemos ver na rádio, na televisão, nos jornais, as coisas que têm ocorrido no dia a dia. Por exemplo, nós temos principados, nós temos potestades e temos espíritos ministradores. É uma hierarquia onde esses indivíduos, eles trabalham de uma maneira tremenda, justamente para que possa impedir o caminhar daqueles que estão buscando em Deus a plenitude do eterno. E eu vejo que esses principados e essas potestades, eles pegaram essas forças administradoras e dividiram em infantaria, artilharia e engenharia. Infantile, né? Aquele que vai à frente, aquele que vai abrindo, aquele que vai tendo visão do inimigo para poder confrontá-lo. A artilharia é aquele que vem sacudindo, vem metendo pau e vai passando por cima de todo mundo. E a engenharia é aquele que programa. Ele não tem pressa para programar e nem para construir o caráter que ele quer que o homem assim tenha. Bom, eu descobri 4 personagens do mundo das trevas, do reino das trevas, que têm tido uma grande influência no meio da igreja, da congregação. Primeiro, Belial, significa sem mestre, né? É um demônio que tem um poder grande de desobediência e é capaz de tirar o homem da presença de Deus. Está em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 15, e tem o domínio sobre a terra. Temos o segundo principado, que nós chamamos de Leviatã, que é o príncipe das águas, né? Aquele que tem poder sobre o mal. É um homem, é um ser muito perigoso, muito forte, que o único que pode destruir é aquele que o criou, que é o Eterno. O homem não consegue destruí-lo. Isso você vai encontrar no livro de Jó, no capítulo 40 e 41. Esse tem poder sobre todo o oeste. Depois nós temos Lúcifer, que é uma formação romana. Os romanos deram o nome dele de Lúcifer. Ele estabeleceu regras. Vem Ezequiel 28, versículo 11. É o elemento do ar. Ele tem poder sobre os ventos, né? E é poder, e o seu poder está em todo o leste. Temos Satã, que na tradução judaica é o anjo caído, é o elemento de fogo, né? Que tem domínio sobre o sul. Mas eu encontrei um indivíduo muito interessante, que nós aprendemos normalmente de maneira errada,
E depois, quando nós encontramos a verdade, a gente quer confrontar com a nossa incredulidade, né? Chama-se Samael. Samael, príncipe dos demônios. É aquele que manifestou a sua maldade sobre a serpente e seduziu a Eva a pecar, a obstruir uma lei que fora implantada pelo Eterno. Então nós percebemos que esses indivíduos, eles hoje estão entrando na igreja de uma maneira tremenda, que está mudando todo e qualquer aspecto atmosférico de uma adoração, de uma aceitação e pela aplicação da palavra que fora determinada pelo Eterno, que é o ide e pregai a toda criatura. Nós também temos Mamon, é o Deus do dinheiro, aquele que tem o poder de transformar a vida das pessoas. A própria palavra diz que o pecado não está no dinheiro, mas sim no mau uso dele. E é isso que nós temos visto na igreja, porque você vai à igreja não em busca de um Deus perfeito, não em busca de um Deus vivo, não em busca de um Deus amoroso, mas a sua visão é questão financeira, econômica. Eu vou à igreja porque eu vou ter um bom salário, a grandes portas irão me abrir. Amado, não se engane. Não se engane. Em 1 Timóteo capítulo 6, 3 do 6 ao 10, e Provérbios 28, verso 20, Paulo é bastante claro dentro desse conceito. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a aplicação do dinheiro e com o olho dele, porque ele pode tirar você do alvo e levar você para o lugar onde foi preparado para o diabo e seus anjos. E para fechar o contexto desses indivíduos, eu deixei por último Jezabel. Jezabel significa doutrina de demônios, ou união de demônios. Ele é dominado pelo poder da soberba, da liderança. É uma legião de demônios. Está atuando hoje na igreja, porque hoje nós percebemos que o pastor da igreja, ele não tem mais aquela garra, ele não tem mais aquele domínio, ele não consegue mais governar, porque a membresia, principalmente aqueles que são os fundadores da igreja, ele o cerca e o domina, e ele, como ele depende deste povo para a sua sobrevivência, ele acaba praticando e usando tudo aquilo que o povo quer. Ele não tem liberdade. Ele está preso a um sistema. Meu amado, esse sistema tem que ser rompido. Deus o chamou para ser o cabeça. Então dirija, você é o anjo da igreja. Quem está acima de você é o Eterno. É o Espírito que vai lhe dar a direção, não a membresia. Ele está ali para aprender com você, para ser alimentado por você. Mas os valores mudaram. Podemos entender, queridos, que os líderes de uma religião, eles estão literalmente presos à própria igreja, porque não tem comando próprio. Veja 1 Reis 16:31, o poder que essa mulher tinha sobre o rei Acabe. Ela é a patrona da idolatria, ela é vingativa, ela é homicida, ela excitava o seu marido ao mal. Isso a gente vê hoje no meio do nosso povo. Quantos irmãos estão excitando, irmãos vingativos, irmãos que idolatram outros irmãos, irmãos homicidas, que matam seu irmão com palavras, com gestos, com ações, e diz que foi Deus que te falou, que Deus mandou. Quantas pessoas estão saindo hoje das igrejas porque não tem um apoio, não tem amor, não tem uma atenção, se nada ele tem para dar? É a lei do troca. E essa lei é abominável aos olhos do Eterno. Mas os inimigos do povo do Eterno, ou de Israel, também passaram por esse processo. O maior inimigo da igreja não é Satanás, interessante isso. O maior inimigo da igreja são os próprios cristãos. Há uma palavra que um grande homem, um pacifista, que libertou a Índia da mão dos ingleses, chamado Mahatma Gandhi, e aí lhe foi feita uma pergunta, o que ele achava do cristianismo. E ele disse, olha, o cristianismo é algo maravilhoso,
que o homem e o mundo já pode ter. Mas o grande problema do cristianismo são os cristãos. E é justamente isso, meus queridos, que nós temos hoje passado. Essa luta. Não há mais respeito. Não há mais amor. As pessoas não se respeitam, não se amam, não se abraçam, a não ser por interesses financeiros ou interesses sociais. Infelizmente, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E a congregação está doente, está contaminada, é preciso ser curada, ser sarada. E por que ela não é curada, não é sarada? Porque não adianta eu querer mudar a congregação se eu não mudo. Então a mudança tem que estar em você para que a congregação seja mudada. Eu separei alguns povos da época que você vai entender essa mudança de linguagem, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento. Tudo você vai encontrar em 2 Timóteo 3, de 1 a 6. O homem passou a ser amante de si mesmo, avarento, presunçoso, enganador, mentiroso, doutrina de demônios. Tudo isso está hoje infiltrado de maneira patente aos olhos daquele que quer ver. Aquele que busca a verdade e conhece a verdade, ele percebe que ele está vivendo no engano. Por isso que esse sistema precisa ser banido da face da terra. Bom, queridos, ignorância intelectual é o cara que está vendo, mas permanece no erro. Ele tem prazer de viver no erro. Ele não quer mudar. Manipuladores. Quantos irmãos tentam manipular o outro com promessas, dizem palavras proféticas, são profecias, são enganos, endombros. A falta de exemplo. Quantos irmãos nossos têm dado mais exemplos na rua, em casa, na igreja e etc. Incapaz de liderar, não tem mais liderança. Ele é liderado em vez de liderar. A falta de união. Quantos irmãos hoje estão passando necessidade, passando até fome, sem uma roupinha, sem um sapato para calçar, uma luz de cortar, uma água, o seu carro não tem um combustível. E eu pergunto, onde está a igreja que foi constituída para auxiliar os cativos, os oprimidos, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros? Não. Primeiro eles estão olhando para si mesmo e nunca olham para o seu próximo. A falta de amor. Quantos irmãos que não amam o seu próximo? Quantos irmãos que fazem excepção de igreja? Só amam o povo da igreja dele, não amam o povo de outra igreja, não amam aquele que não é crente. Ele não é crente, não vou ajudá-lo. Engana-se. Aquele sempre precisa de ajuda e você não está ajudando. Eu lhe digo para você que Tiago diz, aquele que vê um irmão passando necessidade e não ajuda, está em pecado. Você precisa abrir o seu coração. É dando que se recebe. E é melhor dar do que receber. Hoje a grande preocupação da igreja é a visão financeira. Essa visão financeira está destruindo os bons costumes. O desprezo pela lei. A lei não pode ser desprezada. A lei foi ordenada, estabelecida pelo Eterno, não somente para o seu povo, mas para todo aquele que creia nele. Sem lei, o povo é um povo sem ordem. Bom, Israel tinha os seus inimigos, como por exemplo os heteus, são descendentes de Canaã, um povo mau. Os jebuseus, uma tribo que ocupava a terra de Canaã. O termo era chamado de gigantes, porque eram homens grandes, mas homens mar. Os amorreus, o povo do fogo, conhecido como cruéis, em número 13, verso 30. Os cananeus, fruto da boca e do coração. Esses cananeus traziam para a congregação do Eterno nova visão, nova doutrina. É o que acontece hoje, meu amado. Observe bem. Sapato de fogo, canela de fogo, altar de fogo, roda de fogo. O que isso traz para o evangelho que Yeshua ministrou? Nada. A gente vê que as pessoas perdem o equilíbrio, perdem a noção do tempo, e por esse motivo está havendo um afastamento das pessoas que estão na igreja devido aos escândalos que estão ocorrendo. Este movimento é responsável hoje
pela baixa do índice de conversão. Retrata-se a idolatrias e rituais. Amado, vamos viver o que há para viver de melhor. O evangelho que o Eterno estabeleceu. Tinha os fariseus que a semente da incredulidade, da tragédia, é o que mais tem tido nas nossas igrejas hoje, é a incredulidade, porque o povo não está ouvindo mais nada, só promessa, só promessa, só promessa, e ninguém vê nada. Nós temos os aveus, eram os gibeonitas, um povo falso, simuladores, enganadores, Josué capítulo 9. E temos os jebuseus, que significa terra pisada, um povo orgulhoso, um povo que não tinha amor pelo seu próximo. Todos esses elementos hoje estão voltando para a igreja, porque o Senhor diz que nos últimos dias irá separar os que servem e aqueles que não servem. Aquele que serve ao Eterno não será enganado por essas religiões. Que o Senhor te abençoe, te guie e te guarde. Compartilhe este vídeo, faz desse vídeo a sua meditação e se coloque em uma posição única. Ouve, ó Israel, Adonai, Elohim, Adonai Hashem. Ou seja, ouve, ó Israel, Deus é único, o Senhor é Deus e Ele é um. Só existe um Deus, o Deus de Israel. Que o Eterno o abençoe. Baruch Hashem.